mais do que o próprio Samuel Tussania, pode ser um indicativo de algumas saídas, né? Não vai ter muitas, não, mas algumas que tenha, eu acho que vai ter seu grau de importância, até para poder abrir folha e a gente conseguir margem maior para poder qualificar o time. Eu acho que isso é importante, ainda mais se o Náutico conseguir fazer boas negociações nas saídas. A gente abordou isso ontem, né, Cláudio? Que diferente quando o Náutico estava na Série C, que as saídas sempre eram muito custosas, porque eram jogadores que virava 100% assim de custo mesmo, de prejuízo para o clube, porque você não conseguia realocar esses jogadores. E agora não, agora não sei o caso específico de Samuel, porque ele pertence ao Criciúma, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas outros jogadores que o Náutico pode entender que a saída é melhor, tem uma boa possibilidade de conseguir um arranjo, de uma realocação em outros clubes, até em último caso na Série C, que sempre é muito carente de jogador. A gente viveu isso por muito tempo. A gente sabe que qualquer jogador que sai da Série B, de alguma forma, vai ou colaborar ou vai ter esperanças que colaborem de alguma forma na Série C. É isso. Lembrando que essa live é um oferecimento do Esporte da Sorte. Esporte da Sorte, duvido você não se divertir. Você pode fazer aí seu cadastro botando o celular para o QR Code fica aqui acima da tela, fazendo seu cadastro. Lembrando, joga com responsabilidade e a política de promoções não está aplicada para promoções e nem para novos membros, né? Atos, sem mais delongas aqui, eu recebi essa notícia aqui no meio da tarde, né, da saída de Samuel Tussania, uma informação que veio até de fora, né, porque o Criciúma solicitou o retorno de Samuel Tussania, acho que ontem, enfim, no meio da semana, alegando que tinha uma proposta do Brusque. Acredito, eu não quis cravar, mas a informação que eu tive é que está bem encaminhado com o Brusque. E aí o Criciúma solicitou retorno, o Náutico não fez nenhum esforço. Correto, né, Atos? Não tem nem o que discutir, né? Acho que juntou o útil ao agradável, né? Acho que Samuel Tussania não ia querer ficar com ele. Chegou essa proposta aí do Brusque. O Criciúma viu que o Tussania não estava tendo oportunidade. Na Série C ele vai ter muito mais chances, né? Isso. Estamos aqui no fervo da notícia. Assim que Cláudio publicou, eu convidei Cláudio para poder fazer essa live e ele topou. E veja, essa informação de que o Criciúma pediu, que tem uma indicação para o Brusque, eu estou sabendo agora. E já demonstra a linha de argumentação que eu vinha trazendo sobre uma facilidade de conseguir se desfazer de alguns jogadores. Então, a gente pode aqui concluir que o Náutico não vai ter custo com essa saída. Veja, até a Série C do ano passado, uma saída dessa significava que o Náutico ia ter que honrar o salário até o final do contrato. Veja o custo que isso poderia gerar. O Tussania, que não tem um salário barato, ainda mais se você for fazer uma questão de custo-benefício, não é um dos maiores salários do elenco, na verdade é um salário base do elenco, mas esse base é caro para um jogador que não entrega. A gente não consegue visualizar Samuel no time titular. Ele é um cara que, por causa da dificuldade de base dele, eu sempre destaquei isso, né? Alguns problemas de fundamento, você nunca consegue imaginar Samuel funcionando nesse time titular. Ele vai funcionar minimamente em contextos de segundo tempo, contexto de jogo, geralmente quando o time está mais reativo, para poder tentar correr atrás da saída de bola do adversário, tentar caçar algum ponto futuro em velocidade, coisa do tipo. Agora, colocar ele numa configuração de jogo de time titular, para tabelar junto com o Dodô, com o Vinícius, com o Yuri Silva, quando tem um apoio, não é o caso, né? A gente sabe que isso nunca iria dar certo, e isso já limita o uso do jogador. Então, ele voltando para o Criciúma, não dando custo para o clube. Veja, estamos aqui falando em uma abertura de folha, vamos aí, girar em torno de 50, 60 mil, mais ou menos, né, Cláudio? O que dá uma boa oportunidade. Então, se o clube tem uma pretensão de aumentar a sua folha para poder requalificar o time, você colocar aí mais 50, 60 mil aí para o Náutico contratar um substituto já ajuda bastante, até porque a gente sabe que às vezes se perde um jogador por 20 mil, 30 mil, então esse acréscimo aí vai ajudar bastante. É isso. Às vezes o Náutico tá, sei lá, o Náutico podia estar projetando 130, 150 com camisa nova, que a gente falou que o Náutico vai contratar, agora tem mais 50, 60 aí livre de Tussania. Então já pode ser colocado ou para outra posição, para um outro jogador, ou para o 9.
que é muito mais provável, né? Porque pela dificuldade. E só passando rapidamente aqui os números de Otuçânia, né? Pelo Náutico foram 28 jogos, 6 gols e 2 assistências nas duas passagens, né? No começo do ano passado ele saiu, vai para o Criciúma, volta e somando também o início desse ano. Esse ano foram 5 jogos, 1 gol e 1 assistência. O gol foi aquele jogo contra o Jaguar, se eu não me engano, um gol na arena, que João até brinca que ele fez 3 comemorações no sol. Parecia que ele tinha feito 3 gols lá naquele gol que ele fez. Então, tem essa passagem dele, né? Volta agora para o Criciúma, para provavelmente ser emprestado para o Brusque. O que eu soube aqui já deve sair no bid já, essa rescisão dele no Náutico, para que na próxima semana já saia no Criciúma, para depois ele ser emprestado. Pode falar, Tio. E eu acho que vale a pena a gente fazer uma pequena recapitulação, né, de Samuel no Náutico. Você passou pelos números, mas contar um pouco da história, porque eu acho que foi um jogador que o Náutico acabou errando bastante, tá? Desde o início, o Náutico acabou errando em todas as abordagens que fez com o Samuel. Vamos lembrar, Samuel é contratado pelo América, né, o América SAF, na época Joaquim, né, era o CEO do América, e eles tinham uma abordagem de trazer alguns jogadores africanos, né, de mercados não tão tradicionais, para tentar garimpar bons atletas. Vieram alguns jogadores nessa condição para o América. Samuel foi um dos primeiros, né? Antes do América começar as atividades, o Samuel já tinha sido contratado, já tinha sido divulgado nas redes. E como o América treinava no CT do Náutico, naquela época, o Náutico teve a oportunidade de observar o Samuel jogando de perto. E como o América também ia demorar para começar a Série A3, salvo engano, ali no mês de dezembro, na intertemporada ali, ficou decidido que Samuel ia se juntar a esse time do Náutico e ia passar ali toda a pré-temporada, né? O Náutico estaria adquirindo ali o jogador. No primeiro momento, qual a primeira abordagem que eu acho que o Náutico acabou fazendo errado? Errado pelas atitudes que o Náutico foi ter posterior a isso, tá? Porque no primeiro momento o Náutico tentou se cercar de segurança quando fez o primeiro contato com o jogador, o primeiro contrato, na verdade, deixando a responsabilidade mais para o lado do América. Então ele veio numa condição financeira muito confortável para o Náutico. Salvo engano, eu vou dizer assim, de cabeça, tá? Valores aproximados, mas Samuel tinha um contrato com o América que girava em torno de entre 18 e 25 mil, uma coisa assim, onde o Náutico só pagava metade desse valor, tá? Só que, por pagar tão pouco, o Náutico tinha pouca margem de segurança caso esse jogador viesse a ser um grande destaque. Mas o Náutico preferiu, na verdade, ser um pouco mais conservador em relação ao jogador e aderiu a esse contrato um pouco mais conservador, né, para poder não ter um custo alto com o atleta. Só que, passado o Pernambucano ali, o jogador recebeu propostas, tá? E o Náutico, nessa situação um pouco mais fragilizada de conseguir, de fato, segurar o atleta, até tinha condições, tá? Mas precisava desprender de um investimento razoável e decidiu por não fazer isso. Ele ali acabou entrando num embate, quem não lembra, né? A gente abordou sobre isso, do vice-presidente de futebol na época do Náutico, Eduardo Granja, com o CEO e ex-diretor do Náutico, Joaquim, acabaram ali tendo um certo desentendimento no CT do Náutico por causa do futuro de Samuel. Joaquim entendia que Samuel teria que seguir sua vida com a proposta do Criciúma que tinha recebido, e o Náutico resolveu apelar ali, eu acho que até em certo momento apelar pelo emocional, sabendo que Joaquim é torcedor do Náutico, né? Então tem uma questão emocional aí envolvendo, para tentar apelar para o jogador ficar em condições favoráveis para o clube, né? Acabou que o desentendimento saiu da tela, viu, Cláudio, a imagem de Samuel, mas acabou que nesse desentendimento Samuel acabou de fato saindo, foi para o Criciúma. Eu acho que essa parte da saída de Samuel já foi muito desgastante, foi um novo erro do Náutico, porque o Náutico já tinha elemento suficiente, Cláudio, para decidir não ficar com o atleta. O atleta já tinha mostrado que tinha esses problemas que eu sempre ressaltei,
de fundamentos, e que não valeria a pena o Náutico fazer esse esforço e esse desgaste pela permanência do jogador. Mas não acabou por aí, né? Acabou que Samuel foi para o Criciúma, foi muito pouco utilizado. Eu ainda cheguei a ver as 2 primeiras entradas de Samuel pelo Criciúma, entrava em contexto de segundo tempo, pouco conseguiu colaborar. E o Náutico, em algum momento ali na Série C no ano passado, resolve pedir de volta, né? Acaba caindo nas costas de Hélio e Guilherme, porque eles já estavam no Náutico, né? Inclusive, o que foi veiculado é que tinha sido pedido dos dois, né? Enfim, não dá para ter certeza se foi, mas a responsabilidade acaba ficando neles. Mas não sei, eu sinto que tem alguém no Náutico ali que é meio deslumbrado com o futebol de Samuel Sânia e pode ter influenciado nesse retorno. E esse retorno, para mim, é o terceiro grande erro de abordagem, né? Como eu disse, o primeiro erro foi na hora de decidir que ele ia jogar pelo Náutico. Decidiu por fazer um contrato muito frágil, conservador demais. O segundo erro, ter brigado muito pela primeira saída dele. E o terceiro grande erro foi, e esse para mim o maior de todos, tá? Foi ter contratado ele na Série C, porque ele veio muito caro. Ele já tinha um contrato completamente diferente no Criciúma, já não pertencia mais ao América, eu acho que ele não tem mais vínculo com o América, e ele era um jogador do Criciúma, onde que se ele se destacasse, o Náutico ia ficar muito limitado aí em ter um retorno financeiro, tá? Ele veio ganhando bem mais e para o que ele ganhava, ele nunca foi esse jogador. Alguém pode dizer assim, mas ele teve bons jogos. Pode-se dizer o quê? O último jogo da primeira fase contra o Ituano, ele fez um bom gol de cabeça, apesar de ter perdido outro gol na cara do goleiro, mas foi um bom jogo dele. Teve o lance fatal, né, do acesso, né, que ele sofre pênalti, mas isso é muito pouco pelo salário que ele ganhava, tá? E acabou que ele ficou para essa temporada, né? Mas eu acho que tem algumas pessoas nutrem alguma simpatia por ele, porque ele é um jogador muito simpático, né? É um jogador que você quer gostar dele, você quer que ele dê certo no clube, mas não foi o caso, não chegou, na verdade, nem próximo de dar certo por todas as limitações técnicas de fundamentos que ele tem. Então, essa é a história de Samuel Tsani aí, que eu diria que é quase uma história de 7 erros, Cláudio. E finalmente tem um ponto final. E assim, eu não tenho um nutro raiva pelo jogador, não. Pelo contrário, eu torço para que ele tenha sucesso aí. Acho que se esforçou, tentou. Foi importante aquele jogo contra o Brusque. Acho que o torcedor do Náutico tem que ter raiva dele, não. Torço para que ele tenha futuro aí no Brusque. E siga a carreira, bota a cabeça no lugar. Algumas informações desse ano aqui. Só lembrar da volta dele, como foi complicado, aquela história do passaporte e tal. Às vezes, mais influências ali contribuem, né, para a mexida de cabeça do jogador. Mas é um cara que pode ter futuro aí no futebol brasileiro, nesse contexto, Série C, Série B, enfim. Mas... A questão da língua também, né? Vale lembrar, a questão da língua sempre foi um empecilho, tá? Mesmo com todos os esforços que sejam feitos para tentar superar isso, acaba atrapalhando. A gente via ali nas pré-eleição, às vezes Guilherme no ouvido dele, tentando fazer uma tradução. Auremi também foi um jogador que ajudou muito ele, né? Auremi, que é um cara que domina várias línguas, tentou. Outras pessoas também devem ter ajudado, mas a gente sempre tinha informações vindas de bastidores de problemas ocasionados por causa da língua, né? Então sempre foi uma questão que a gente não pode dizer aqui, não atrapalhou em nada. Atrapalha. Acabou que atrapalhou. Não sei como foi no Criciúma, se o Criciúma conseguiu lidar com isso de uma maneira melhor, mas no Náutico, em algum grau, tá? Não estou dizendo que isso foi predominante, longe de mim, mas em algum grau acabou atrapalhando aí o desenvolvimento aí e a estadia, né, de Samuel no contexto do Náutico. Uma mensagem aqui do Chagas: todo mundo saiu ganhando. A gente, ele, Criciúma, o Brusque. Capitalismo é bom. É isso. Todo mundo saiu ganhando. Tenho minhas dúvidas no Brusque, viu? Porque, como eu disse, é um jogador que, para mim, que fica muito limitado ao jogo reativo. Eu ainda acho que contexto de segundo tempo. A não ser que o Brusque seja um time que... Veja, e não duvido que o Brusque jogue dessa forma, né? Um time muito reativo que jogue Samuel para poder brigar com os zagueiros adversários. Aí, talvez ele funcione. Agora,
num time propositivo, num time que tem um toque de bola como uma arma, de envolver o adversário, de fazer associação, aí eu acho que o Samuel fica muito para trás e fica difícil de acreditar que ele possa ajudar.